Quando um temporal ameaçador atinge uma cidade grande, o tamanho do estrago pode ser reduzido pela antecedência com que os moradores se preparam. E é isso que mostra de Nova York o correspondente Rodrigo Bocardi. No meio do bairro do Brooklyn, em Nova York, uma área de segurança. Policiais, câmeras, para proteger este prédio. Aqui funciona a agência de gerenciamento de emergência da cidade. E nós vamos lá ver como eles fazem para evitar tragédias. Aqui dentro, as informações chegam em tempo real. Satélites meteorológicos, ocorrências policiais, chamados dos bombeiros, canais de TV com transmissão ao vivo. Esta sala é o cérebro de Nova York, que não para de funcionar nunca, com um objetivo: a prevenção. Se por acaso, ali dentro, chegar a informação de uma possível catástrofe, sinais de alerta são emitidos para as pessoas ficarem onde estão ou saírem das áreas de risco, se for o caso. E centenas de representantes de departamentos das áreas de saúde, educação, transporte, segurança são trazidos para esta grande sala. E aqui vira a central de controle de emergência, com telões, informações por todos os lados para evitar um grande número de vítimas numa tragédia. Prevenir é alertar a mídia, enviar mensagens, ligar para as pessoas para não serem atingidas por um evento climático. Fazemos isso com no mínimo 24 horas de antecedência e às vezes até 5 dias antes, diz o diretor da agência. Semana passada, um exemplo. A chuva inundou Rhode Island, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Ninguém morreu. Os moradores foram alertados e não esperaram para ver a tragédia. Esse sistema funciona em Nova York, mas no caso do furacão Katrina, que provocou aquela tragédia em Nova Orleans em 2005, o alerta até foi emitido com antecedência, só que as autoridades não retiraram os moradores. Aqui no Brasil, se a gente tivesse previsões do tempo com a mesma antecedência, provavelmente a polícia, a defesa civil estariam a postos e não teriam sido impedidas de chegar aos pontos críticos na região metropolitana do Rio. Mas o que impossibilita os nossos meteorologistas de fornecer esses dados mais cedo, não depende deles. No Centro de Previsão do Tempo do INPE, no interior de São Paulo, as informações sobre temperatura, vento, umidade chegam de estações espalhadas pelo país e são processadas por supercomputadores. As imagens de satélite são essenciais para os meteorologistas. O Brasil não tem um equipamento próprio, depende de um satélite americano que nem sempre pode ser utilizado por aqui. Quando tem uma tempestade nos Estados Unidos ou algum evento, eles param de fazer a varredura da imagem aqui e fazem lá. Nós voltamos a ter isso, tendo imagens, no melhor dos casos, a 30 minutos, no pior dos casos, a cada 3 horas. No caso do Rio de Janeiro, os meteorologistas até previram a chuva, mas não com tanta força. Mostrou que temos de 70 milímetros de pico, mas não com a quantidade de 360. Para conseguir prever essa quantidade de chuva, seria preciso também uma rede de radares meteorológicos. 20 radares estão em operação no país. Eles pertencem à aeronáutica e instituições de ensino ou empresas. Mas seriam necessários pelo menos 100 equipamentos para cobrir o território nacional. Apesar de poucos, os radares que existem hoje no Brasil já poderiam ajudar na previsão de chuvas intensas, como as do Rio de Janeiro. O problema é a falta de comunicação. Os dados não são integrados e não chegam aos centros de meteorologia. Para prever catástrofes, será preciso investir mais. Uma primeira parte do plano é integrar esses radares que existem, dar condições deles serem operacionais e disponibilizar essas informações para a população. E, ao mesmo tempo, ir adicionando novos radares nos diferentes locais. E precisa de ter a disponibilidade desses recursos para implementá-lo. Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia declarou que desde 2006 destina anualmente 12 milhões de reais para financiamento a centros estaduais de meteorologia e que para este ano e o próximo estão previstas modernização, manutenção e aquisição de radares. A chuva dessa semana em Niterói, no Rio, em São Gonçalo, surpreendeu a população e as autoridades. Isso comprova a importância do investimento em previsão meteorológica. Mas, na opinião de urbanistas, as mortes provocadas por esse temporal eram previsíveis, porque a imensa maioria das vítimas vivia em locais de altíssimo risco, nas encostas dos morros. E esse é um problema que as autoridades aqui no Brasil deixam crescer há décadas. Aqui em Niterói, onde houve o maior número de vítimas, foram pelo menos 30 pontos de desabamentos e deslizamentos de terra.
muitos cenários de tragédias, como esse que nós estamos aqui. E não precisa ser nenhum especialista, basta olhar em volta, na vizinhança, para ver que o perigo ainda continua. Num sobrevoo pelas cidades do Rio e de Niterói, as construções em áreas de risco se multiplicam. Muitas casas populares, algumas de classe média alta, todas construídas no alto de morros e que agora, depois da chuva, estão prestes a desabar. O último levantamento disponível, de 10 anos atrás, apontou 12 mil residências e áreas de risco na cidade do Rio. De lá para cá, a favelização na cidade aumentou. Segundo a prefeitura, desde o início do ano passado, 1.300 famílias foram removidas. A Defesa Civil de Niterói informou que há 150 áreas de risco na cidade. A prefeitura afirma não ter dados oficiais, mas apenas um estudo preliminar indicando que seriam apenas 320 casas em locais perigosos. Nenhum governo do Brasil conseguiu, né, erradicar o problema de favelização. Né? Então, Niterói não seria, evidentemente. Eu adoraria que fosse, né? Mas, lamentavelmente, eu acho uma coisa complicada. Para este especialista em planejamento urbano, a tragédia das últimas chuvas mostrou que a remoção de casas em áreas de risco não pode mais ser adiada. Onde há risco de vida para as famílias, é uma obrigação do Estado realocar ou impedir que o evento ocorra. Pela Constituição, é obrigação dos municípios a ordenação e o planejamento do uso do solo urbano. Cabe também às prefeituras o controle e a remoção de casas que estejam em áreas de risco. A remoção, ela deve ser medida em termos do transtorno que causa ao cidadão. Se ele permanece numa área de risco, ele causa um transtorno à sociedade e todos vão pagar por aquilo. Então a área que é desocupada nesses termos, ela deve ser substituída por outra área de ocupação. Agora, não basta dar o loteamento para construir as casas. Você tem que prover para essa nova área um planejamento urbano integral. Esgoto, água e principalmente meios de transporte. A Prefeitura do Rio pediu hoje ao governo federal 370 milhões de reais para obras de emergência. Nesse último ano de administração, nós já fizemos vários reassentamentos, estamos impedindo novas ocupações. Mas foi muito tempo de demagogia e que eu tenho certeza, esquecida ou diminuído o impacto dessa tragédia, os demagogos estarão de volta, mas a Prefeitura não vai deixar de fazer por causa deles. Sem controle e planejamento adequados, a conscientização muitas vezes é feita pelos próprios moradores. Este líder comunitário diz que tenta alertar as pessoas, mas é muito difícil. A gente está tentando falar daqui e dali, mas o pessoal fica, não, mas vai vir sol, não vai acontecer mais e tal. A remoção com dignidade pode ser mesmo a única forma de evitar mais mortes e proteger os sonhos de uma vida inteira, como da empregada doméstica Sandra de Paula. 10 anos para construir, agora, graças a Deus, convida para construir tudo novamente. Um lugar mais seguro, né? É. Se Deus quiser. Tem esse lugar mais seguro? Não tem. Um relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União identificou um desequilíbrio na distribuição de dinheiro do Ministério da Integração Nacional para prevenir desastres naturais. A auditoria constatou várias falhas no processo de transferência, controle e fiscalização de recursos federais para a prevenção de desastres em estados e municípios. Mas o que mais chamou a atenção foi o desequilíbrio na distribuição do dinheiro. Entre 2004 e 2009, o Ministério da Integração Nacional aplicou 358 milhões de reais em prevenção. A Bahia, que não sofreu com grandes chuvas nesse período, ficou com a maior parte, 37%. São Paulo recebeu menos de 9% e o Rio de Janeiro, 0,65%. Considerando apenas os 2 últimos anos, a pesquisa mostra uma concentração ainda maior. A Bahia ficou com 65% do dinheiro e o Rio de Janeiro com menos de 1%. Até a semana passada, o ministro da Integração Nacional era Gedel Vieira Lima, que deixou o cargo para se candidatar ao governo da Bahia. O relatório da auditoria foi aprovado por unanimidade pelo plenário do TCU. Entre as determinações que faz ao Ministério da Integração Nacional está a adoção de critérios objetivos para o repasse de recursos, critérios baseados, por exemplo, no mapeamento das áreas de risco em estados e municípios. São os critérios técnicos que devem, sem dúvida, servir de bússola para
a destinação de recursos nessa área tão sensível do Estado. O ex-ministro Gedel Vieira Lima disse que a distribuição dos recursos depende de projetos dos estados e municípios. Segundo ele, além de a Bahia ter apresentado mais projetos, o Nordeste precisa de mais atenção. O Ministério da Integração Nacional informou que foi criado um grupo de trabalho para definir critérios de repasses de recursos e atender às determinações do TCU.